Mas eu vou colocar aqui também Pegou? Pegou lá? e deixa eu só aí está, irmãos. Publiquei agora no chatzinho aqui do bate-papo. Nós teremos, encontros aqui no mesmo horário, sábados e domingos, até o fim de março. E esses serão os temas abordados que são, pelo que eu tenho notado, são os de maior relevância aqui entre o nosso povo. E eu vou trazer para vocês exemplos práticos, nosso aqui e de outras famílias também, praticando as dicas aí que eu vou passar para vocês, tá. Muito do que eu vou passar para vocês, eu aprendi com outras pessoas que já estão no campo. Outros aprendi com parentes meus que moram no campo há mais de 50 anos. E outras coisas eu acabei desenvolvendo aqui também. A gente, fez um acerta e erra aí, sabe, e a gente acabou, eh desenvolvendo algumas coisas aqui, inclusive coisas que eu aprendi depois, e não pude inicialmente Frequência praticar na nossa 98 propriedade, eu vou passar e para 89. vocês. Irmãos, por Saturação favor, 98. fechem o microfone de vocês enquanto eu estou falando, por favor. Feche o microfone, por favor. Sobre a gravação, irmãos, importante, o Google Meet não permite a gravação do chat, exceto se você for cliente do serviço do Workspace. Eu não sou, tá? Alguns falam: "Mas por que a gente você não faz então na outra plataforma, no Zoom?". O Zoom não suporta muitas pessoas no serviço gratuito e também não suporta muito tempo. Se você passar de 1 hora, ele cai. Ou em alguns casos, eu já fiz palestras no Zoom no passado, que com 50 minutos caiu. Aí a gente teve que recomeçar tudo, por quê? Porque é o serviço gratuito. Daria certo se fosse o serviço pago, se eu pagasse, mas eu não pago por esses serviços, eu uso só a versão gratuita. Então, o que eu posso ver com vocês, irmãos, futuramente eu posso pegar um resumo do que passei para vocês e colocar num papel e mandar um arquivo para vocês. Mas eu não tenho como gravar isso daqui, tá? Se alguém puder O gravar no próprio Adeildo celular, tá eu não tenho como interferindo gravar. muito aí. Adeildo poderia fechar o microfone, que tá interferindo muito, tá atrapalhando a gente entender. Irmão Adeilton, por favor, feche o microfone. E, aliás, todos os colegas que estiverem com o microfone aberto, por favor, fechem, para não dar a interferência aqui, tá? Obrigado desde já. Vamos começar, em respeito aos que já chegaram antes, vamos começar com uma oração já, tá? Um momento, por favor, já vamos orar. Nosso Pai amado, obrigado pelo dia que concedeste a cada um de nós. Vamos começar mais uma conversa aqui e pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, entendimento e nos ajude a cumprir a sua vontade em nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Hoje, vocês viram a lista lá da, da que eu passei ali, né, dos temas que vamos abordar daqui para o fim do mês. Em primeiro lugar, eu queria agradecer aqui a irmã Diná, que o projeto o projeto inicial de fazer uma sequência de palestras abordando esses temas aí para ajudar os nossos irmãos, partiu de uma ideia em conjunto com ela. É dela o grupo, me fugiu aqui, como que é mesmo o nome sim, Propósito de ir para o campo. É da irmã Diná. Ela faz alguns estudos diários ali muito bons para quem tiver interesse em participar. Também temos aí o apoio do irmão Rafael, do grupo Adventistas no Campo, e outros grupos, né, alguns grupos no Telegram também. Temos o apoio aí da irmã Anne, do grupo Veredas MG, e enfim, convidem seus colegas, irmãos. A gente tem muitas pessoas que eu fico, assim, muito triste mesmo de tomei muito muito conhecimento de pessoas que tomaram decisões equivocadas no processo de ir para o campo e perderam dinheiro,
ou se arrependeram, depois voltaram para a cidade com a mão na frente e outra atrás, sabe? Não tem por que ser assim, não tem, sabe? Nós estamos cumprindo uma ordem do nosso mestre. E como tal, ele nos prometeu que ele vai nos guiar até lá. Então, o primeiro pensamento que eu queria passar para vocês: Deus não desperta ninguém sem capacitar. Se você aceitou o convite, ele tem um plano para te levar ao campo. Então, Deus chama todo mundo. Aceita o convite quem quiser. A ordem e o conselho de sair da cidade e ir para o campo é muito antigo. É muito antigo. Vem antes de 1900. Mas entre os primeiros anos de 1900 tornou-se muito imperativo. Vou inclusive ler alguns textos aqui que muitos de vocês já conhecem sobre isso, tá? E para a gente reiterar essa, eh, essa orientação que a gente tem recebido. Outra coisa importante, irmãos, Deus tem chamado pessoas de todas as denominações. Aqui dentro no nosso grupo tem algumas pessoas que não são adventistas. Tem algumas que não são adventistas e guardam o sábado. E devo dizer a vocês que aqui em casa nós temos recebido pessoas de diversos credos, querendo ir para o campo. Aqui nós já recebemos irmãos católicos da Assembleia de Deus, da Deus e Amor, presbiteriano, batista, eh outros grupos, né, igrejas menores, vamos dizer assim, igrejas de um templo só. Enfim, muita gente está tomando, está se conscientizando da necessidade de sair da cidade para salvar suas famílias. É certo que algumas pessoas querem sair por medo, mas a maioria delas, inclusive dos irmãos de outras denominações, elas querem sair para salvar a família delas. Então isso não é uma exclusividade da igreja adventista. Muita gente está atrás, gente. Faz tempo que Deus tem chamado as pessoas para sair da cidade, né? Faz muito tempo. Muitas décadas que tem feito isso aí. Só que a maioria dos membros não está aceitando o convite. Está recusando. Então ele está chamando pessoas de fora também. E é bonito ver essas pessoas vindo aqui. E elas tendo o mesmo interesse que a gente. Então eu peço que, para quem não, se viu surpreso com essa informação que eu estou passando, procure, assim, daqui para frente refletir isso aí, em que você vai encontrar, muitos de vocês poderão encontrar pessoas de outras denominações com o mesmo propósito, e algumas delas poderão ser vizinhos de vocês. Então, cujo propósito delas é o mesmo, eles querem a salvação, querem sair das más influências da cidade e, e obter um preparo para aquilo que nós chamamos de tempo de angústia, e eles chamam de tempo de tribulação, é a mesma coisa, né? E, enfim, o objetivo deles é o mesmo que o nosso. Quando digo nosso, é porque eu também sou adventista, e a maioria aqui de vocês é adventista também, né. Mas vamos avançando aqui, iniciando o processo de transição. Tem mais uns detalhes sobre o assunto que conversamos ontem, e eu queria, reiterar algumas coisas aqui e dizer outras que não disse, por ter esquecido, tá. O processo de transição, ele realmente é árduo. E na verdade está escrito, nós temos orientações no Espírito de Profecia que deixam claro isso aí. É necessário muita luta para abrir o caminho. Conforme a gente viu ontem, o método de trabalho de Deus, ele é especial. Por que especial? Porque ele não abre todas as portas de uma vez. Então, nunca percam de vista isso aí. Ele não abre todas as portas de uma vez. No processo de ir para o campo, ele faz parte do processo da salvação da sua família. Então, ele faz questão. Essa é a sensação que eu tenho. Ele faz questão de que a gente saiba que é ele que está no controle. Mas ele quer que a gente lute. Lute principalmente para conhecer a vontade dele, né? Frequentemente, Deus abre uma porta de cada vez, às vezes duas, né. Ele abre uma porta, espera que você entre nela, pela fé, e depois ele abre outra, e assim por diante. Então, o processo de ida para o campo, ele é uma sequência de passos que a gente tem que dar, uma sequência de etapas, e a etapa do meu processo pode ser diferente da sua, mas em alguns pontos elas são parecidas. Então eu vou citar um exemplo
de etapas do processo de ir para o campo, de transição, para que você, com o tempo, vocês vão ver que um ou outro pode reparar e falar: puxa, o meu foi bem igual do que ele falou. Mas foi uma coisa ou outra foi um pouco diferente. Então, vejam só uma sequência comum aqui. Uma sequência comum é o despertar, é você buscar um local para sair, conseguir fechar o negócio, depois você fazer o acesso da sua terra, instalar energia, captar água, iniciar a construção, ou conseguir alguma fonte de renda, e assim por diante. Então a gente fica muito ansioso para tentar tudo de uma vez. Tenho certeza que vocês vão passar, se é que já não passaram por isso. A gente fica muito ansioso com isso para tentar conciliar pelo menos o local com a renda. Pelo menos ter um bom local com a fonte de renda. Ou senão, conciliar uma outra coisa, alguma coisa assim, um local que seja próximo da família e que você tenha condições de ver os pais, os filhos que não quiseram vir junto. Então, nem sempre a gente vai conseguir conciliar tudo. Eu diria que geralmente a gente não vai conseguir conciliar tudo. A gente tem que dar um passo de cada vez e vocês vão ver que é só milagre, gente, porque Deus ele vai abrindo portas. Quais são as maiores preocupações de quem pretende ir para o campo? Veja se eu estou errado. Primeira preocupação: como vou me sustentar lá? Outras preocupações, né? Aqui agora não vai uma sequência. Eu digo que a preocupação maior é essa: como eu vou me sustentar? Mas eu vou passar uma série de outras preocupações aqui. Como escolher uma terra boa? Como aprender a vida no campo se não tenho experiência alguma? Como será a educação dos meus filhos? Como aprender a cultivar meu próprio alimento? Todos esses temas aqui, gente, nós vamos abordar nas nossas conversas até o fim de março. Uma atenção especial: a ida para o campo não é exclusividade de quem tem recursos para comprar. Tem muita gente indo de aluguel, de favor, como caseiro, tá? E a gente vai abordar um pouco mais sobre esse tema aqui, gente. A maioria das pessoas não tem recurso suficiente ou recurso algum para ir para o campo. E essas pessoas não vão conseguir ir para o campo se não for de favor, se não for como caseiro, se não for de aluguel, ou se não for, ou se não se unirem com outras pessoas nas mesmas condições para somarem forças. Nós vamos falar um pouco mais sobre como seria essa união, tá? E que dificuldades a gente encontra para conseguir fazer uma união adequada. É visto que infelizmente a maioria dos processos onde as pessoas se unem com o propósito de ir para o campo, eu devo ser sincero com vocês, a maioria das vezes não dá certo. Por quê? Porque não há planejamento, nem oração do grupo. Tem que haver comunhão do grupo. O grupo precisa se reunir, definido o grupo, eles precisam orar bastante no mesmo propósito. E também pedir diariamente para Deus para que não erre nas escolhas que fizerem. O maior motivo para sairmos da cidade, qual seria o maior motivo pessoal para cada um de nós? Eu vou dizer por mim e pelo que eu tenho lido. O maior motivo para eu e minha família sairmos da cidade é formar caráter para sermos cidadãos celestiais. Na verdade, pelo que quando a gente lê as orientações que temos nos testemunhos sobre a vida no campo, o resumo é isso aqui. Tudo é secundário, sabe? A gente tem que ter um local para quando não puder comprar e vender mais. Sim, tem que ter. As cidades vão sofrer muitas desgraças, a gente nem água vai ter para beber em alguns casos, é verdade. Mas o principal motivo é formar caráter para ir para o céu. Porque a única coisa que levaremos da terra para o céu é o quê? É o caráter, né? Então, é muito difícil para a gente permitir que o Espírito Santo faça isso por nós na cidade. Porque a influência que temos da cidade é muito grande, você sabe. É só quem já morou no campo e morou na cidade também sabe como é mais fácil manter comunhão com Deus no campo do que na cidade. Muito mais fácil.
Muito mais fácil vencer pecados acariciados, vícios em tecnologia, vícios em televisão, internet, jogos e outro tipo de coisa. Eu costumo dizer que a vida no campo é um atalho para o céu, porque é o caminho mais fácil, devido ao ambiente ser muito mais propício para o preparo. Eh, Se seu maior objetivo no campo é a vida eterna e confiar na liderança divina, Deus vai te honrar com essa bênção. Só precisa acreditar, porque você não está fazendo mais nem menos do que seguir a vontade dele. Existe uma ordem para ir para o campo. Ele quer salvar a sua família. Ele quer que você passe o tempo que for de tribulação aqui na terra, que você sofra um pouco, o mínimo possível, porque todos nós sofreremos, né. Então, agora, quem estiver preparado, gente, vai sofrer menos. Quanto a isso aqui, queria até falar para vocês uma observação. Tem um verso na Bíblia que vocês devem conhecer, que quando a gente conversa com pessoas que não querem ir agora para o campo, elas falam: "Ah, só vou quando começarem a falar sobre decreto dominical". Aí a gente fala: "Mas gente, quando vier o decreto dominical, como é que você pretende ir se você não vai poder comprar e vender? Como que você vai conseguir, se hoje está tão difícil, vender um imóvel para você ter recurso para ir para cá, para ir para o campo, como que você vai pretende fazer isso depois?". Aí a pessoa fala: "Não, mas está escrito que o seu pão e a sua água serão certos". Gente, que ilusão, que ilusão. Essa questão do pão e a água serem certos é o grande tempo de tribulação, é o grande tempo de angústia, qual nunca houve. Aquilo lá que está em Daniel 12:1, aquilo que Jesus disse em Mateus, é para esse tempo em que nem propriedade rural a gente vai ter mais. A gente vai estar fugindo para salvar a vida. É pouco antes da volta de Jesus. É nesse tempo que o pão e a água serão certos. No período que antecede, que a gente chama de pré-tempo de angústia ou pré-tempo de tribulação, não vai ter nada disso, gente. Quem não se preparar vai passar fome, vai passar sede, vai correr o risco de sofrer as as pragas, né, que nem serão as pragas efetivamente ainda, mas são as desgraças que virão sobre as cidades, né, pandemias, epidemias, falta de água, falta de alimento. Aí, quando a pessoa despertar e fala: "Puxa, eu devia ter me preparado antes", mas aí vai ser tarde. Então, a questão, a promessa do que o pão e a água serão certos, ela é para o tempo de angústia. O tempo de angústia de Jacó, é o tempo de tribulação. Vamos continuar aqui. Eu queria ler para vocês, creio que a maioria, se não todos, já conhecem, já leram bem bastante vezes o livretinho Vida no Campo, da Indiana White. Eu citei algumas, eu separei alguns versos aqui. Eu faço questão de lê-los porque farei um comentário bem importante a respeito disso, tá? Então, primeiro esteja cada homem ou mulher bem desperto por si mesmo e procure salvar sua família. Deus revelará ponto por ponto qual deve ser a próxima coisa a fazer. Falamos disso ontem. A importância aqui do ponto por ponto, ou seja, e vai revelando aos poucos os pontos, ou seja, vai abrindo as portas aos poucos, à medida que você vai avançando, ele vai abrindo portas. Outra citação: os que permanecerem nas cidades estão colocando em perigo a salvação de sua alma. Mais uma citação: o Senhor repetidamente tem dado instruções que nosso povo deve tirar suas famílias da cidade para o campo, onde poderão cultivar seu próprio alimento, pois no futuro o problema de comprar e vender será bem sério. Gente, esse futuro está aí na nossa porta. Para quem está acompanhando, gosta de acompanhar essa questão dos cumprimentos proféticos, basta a gente ver aí o que é o projeto 2025, que é o projeto dos protestantes que elegeram Donald Trump. O que é isso aí? Vocês lembram que lá um dos itens lá que tem no projeto 2025, ele é tornar o domingo um dia santo? E vocês sabem que o Trump ele está cumprindo isso aí à risca, né? Ele está ticando aquilo lá. E não está ticando assim, na sequência. Em alguns pontos ele está passando pula algumas páginas, mas a ideia dele é ticar tudo, porque é uma promessa de campanha que ele fez com quem o elegeu. Então, que dúvida nós temos que não haverá uma movimentação em breve nos Estados Unidos com o objetivo de tornar o domingo um dia santo.
Gente, isso pode acontecer no próximo ano, daqui 2, 3 anos. Pode ser que aconteça daqui uns 10 anos ou mais? Pode, mas do jeito que a gente está vendo as coisas acontecerem, é muito mais provável que ocorra nos próximos 2 a 5 anos do que nos próximos 10 anos. Mais uma citação: "No futuro haverá tanta luta e confusão nas cidades que quem quiser abandoná-las não conseguirá mais. Ninguém deve dar ouvidos a pastores que insistem que o tempo de sair da cidade é após o decreto dominical. Tais ministros terão que prestar contas a Deus." Aqui a citação é, é só o início, tá? A citação é: "No futuro haverá tantas lutas e confusão nas cidades que quem quiser abandoná-la não conseguirá mais." Ponto. Eu estou lendo esse texto aqui, tá? Daqui para frente é uma observação minha. Ninguém de nós deve dar ouvidos a pastores que insistem que o tempo de sair da cidade é após o decreto dominical. Esses ministros terão que prestar contas a Deus. E que contas, né? Eu não queria estar na pele deles, porque muitas pessoas estarão em maus lençóis e más situações porque resolveram acreditar no pastor. Que quando o pastor, isso não estou generalizando, tá, gente? Em alguns casos o pastor ele aconselha bem um membro, mas em outros não, infelizmente. Outra citação: "Recolham seus filhos em casa e afastem-nos dos que não guardam os mandamentos de Deus. Saiam o mais depressa das cidades." Opa, peraí. Sabe quando que eu recebi isso aqui, gente? Em 1902. Quanto tempo que faz isso aí? Saiam, a ordem é imperativa, saiam o mais depressa das cidades. Aqui, obviamente, entendemos que a educação dos filhos no campo deve ser em casa, no homeschooling. Podemos falar sobre isso no futuro, tá? Não coloquei em detalhes isso aqui, mas a gente pode conversar um pouco sobre isso aí depois, mais pra frente, em outro dia. Mais uma citação: "Saiam das cidades o mais depressa possível e comprem um pequeno pedaço de terra." Pequeno pedaço de terra? Isso. Não diz um grande pedaço de terra. Mas, gente, sobre isso aqui, eu quero aproveitar e já abrir um parênteses e falar para vocês. Muita gente aí pergunta: "Qual é a quantidade de terra adequada que eu devo comprar?" Gente, no início eu tive que buscar informações em órgãos, de apoio à agricultura, órgãos do governo, porque eu não encontrava nada assim, sabe. Peguei informações de pessoas que já moram no campo, de pessoas que são produtores rurais. Depois eu fui, até na Embrapa eu fui atrás, sabe. Eu achei cruzei algumas informações para dizer para vocês o que eu vou falar agora. Eh, Vocês sabem que na maioria dos municípios brasileiros, para você escriturar uma terra, a quantidade mínima de terra que você tem que ter é 20.000 metros. Em alguns casos é 30, em alguns casos específicos é 10, outros é 40, mas existe um um movimento forte de unificar isso aí, unificar para 20.000 metros. Isso quer dizer que se você comprar uma terra menor que isso aqui, você vai ter só o contrato de compra e venda, né, só o contrato de compra e venda. "Ah, mas, puxa, nós somos só 2 em casa, a gente não precisa de 21 metros." Não precisa mesmo, não precisa mesmo. Gente, nós compramos aqui 30.000 metros, eu não dei conta, depois do segundo ano a gente vendeu de volta para a fazenda 10.000 metros. Não dei conta, tá. Eh, por quê? É muita coisa, gente, a gente não faz ideia de quanto é. Agora, veja, vamos falar de terra limpa, tá. Qual é uma família em geral tem 4 pessoas. A média da família brasileira aqui que quer ir para o campo, sabe, é 4 pessoas. Qual a quantidade mínima de terra limpa boa para 4 pessoas? Terra limpa, o mínimo é 10.000 metros, mínimo. "Ah, mas a gente consegue tirar o sustento com menos?" Consegue, porém, é necessário fazer a rotatividade que você vai ter no plantio, ela vai ser maior. E vocês sabem que temos orientação lá no Antigo Testamento que fala do descanso da terra a cada 7 anos. Vocês lembram? Gente, isso aí tem um baita fundamento, que a gente precisa olhar isso aí e praticar, buscar praticar na terra também nos nossos dias.
Quando a gente estávamos procurando terra, nós encontramos muitas terras boas com água. E eu me perguntava, sabe, eu ficava muito preocupado, por que esse preço tá abaixo? Eu estava bem assim, calejado já da do da do de do que vale uma terra em determinadas regiões. E eu sabia que em algumas terras estavam abaixo do preço. Eu falei: "Gente, por que esse homem não vendeu isso aqui ainda?". E aí, a gente procurava, em alguns casos eu encontrava, vários casos, gente, eu vou falar a verdade para vocês, em vários casos, no sul principalmente, no sul e algumas partes do sudeste, encontrei vários casos que a terra estava barata porque tinha muita incidência de javali. Tem que fugir dali. O javali está em quase todo o Brasil, mas ele não pode ser praga. Aqui no nosso terreno nunca apareceu, mas meus vizinhos dizem que de vez em quando aparece um porco ou outro, tá. Então isso aí, gente, é raríssimo o município brasileiro que não tem. Agora, aí não pode ser praga. A partir do momento que for ser praga, ele acaba com a sua vida na roça. Você não pode plantar nada, que ele come tudo. Então, esse é um dos itens que a gente precisa ver quando você vai escolher a sua terra. Mas vamos voltar ainda falando da quantidade de terra, ok. O conselho diz, se possível, saia o mais depressa possível e compre um pequeno pedaço de terra. Com 10.000 metros, uma família consegue 10.000 metros, uma família de 4 pessoas, ou seja, 2 adultos e uma criança, consegue tirar o sustento. Com 5.000 metros limpos também é possível tirar o sustento também, porém é um pouco mais difícil. Abaixo disso é extremamente difícil, gente. A família teria que contar com como chama? Ela teria que contar com poucos itens, com os itens essenciais de alimento, para que ela consiga, aproveitar bem o espaço. Então, muitas pessoas já uma vez eu dei uma palestra sobre esse assunto, em outro grupo, uns 2 anos atrás, e aí algumas pessoas me abordaram e falaram: "Mas você viu lá nos Estados Unidos que tem uma família que pegou 3.500 metros de terra e ganhou uma fortuna com aquilo?". Gente, não é isso que eu tô falando. Nós não estamos falando de tirar o sustento, de você tirar recursos para você comprar e vender. É para você comer mesmo. Essas famílias, esses casos famosos que tem nos Estados Unidos, principalmente, de pessoas que plantam de tudo e vendem de tudo lá, elas plantam essencialmente hortaliças e vendem para todo lugar, vende para toda a vizinhança. Eles tiram uma boa renda ali. Agora, imagine que essa família precisasse, eles não tivessem acesso a supermercado, eles precisassem tirar o sustento dali. Eles conseguiriam tirar? E até mais essa família aí dos Estados Unidos ficou famosa por produzir, de tirar, uma renda alta no meio de uma metrópole ali, sabe, dentro de um terreninho pequeno, ainda mais ali, essa família tinha, se não me engano, eram 6 pessoas. Eles não conseguiriam tirar o sustento dali, porque eles não podem passar o resto da vida comendo só hortaliça. Então, quando a gente fala em tirar o sustento, significa de você tirar da terra para você comer. Para quem come carne, um espacinho para você deixar para suas galinhas, para quem come ovo, para suas galinhas também. Para quem faz questão de ter um leitinho de vaca, para ele ter pelo menos uma ou 2 vacas leiteiras ali. Então tudo requer espaço, tá. Então, se você não vai criar animal de grande porte, o ideal é 10.000 metros para uma família de 4 pessoas, tá. O ideal não, é o mínimo adequado. Bom mesmo é entre 15 a 20 metros, 1.000 metros, tá. 15 a 20.000 metros. Mas com 10.000 metros a família se vira bem. E com menos que isso, algumas pessoas já me procuraram e falaram: "Irmão, eu tenho 2.000 metros de terra", ou "Eu tenho 3.000 metros". Aí eu vejo: "Mas a sua família é o quê?". "Ah, é só eu e meu marido". Outro era só a mãe e o filho. Eu falei: "Não, vocês tiram o sustento dali. São só vocês 2. Dá para vocês tirarem sim. Agora, quanto mais pessoas, mais terra precisa. Só que não precisa de muita gente. Não precisa de muita terra. Nós temos muitas pessoas comprando muitas terras, alqueires, 2 alqueires, 3 alqueires. Vocês não vão dar conta. Quem comprar muita terra não vai dar conta, vai juntar mato ali. Não vai dar conta". Por quê principalmente? Porque a gente não consegue mão de obra. Precisa de mão de obra para limpar. Nessa época agora, eu quase não venço gente, é direto roçando. Se você não roçar, o mato toma conta de tudo.
Quando começa a chover, o mato toma conta de tudo mesmo. E a gente chama trator para alguns casos, eu não consigo vencer, pega a área de roça de arroz. Eu vou lá e chamo o trator e pago, é dinheiro que vai, o trator limpa depois. Na roça que eu tenho uma roça menor aqui de milho, aqui eu vou limpar na mão mesmo. E aí eu vou lá e passo em roça, depois eu vou lá e passo enxada e um monte de coisa. Gente, é trabalho demais. Trabalho demais. Então, não procure não comprar mais do que você precisa, tá? Se a sua família é pequena, você se vira muito bem com 4, 5 mil metros de terra. Se for bem pequenininho, se for só você e mais um. Agora, se for 4 pessoas, a partir de 5 mil metros, você consegue se virar bem, com um bom planejamento. Mais para frente, eu falaremos sobre um bom planejamento. O bom planejamento da terra, ele envolve dividir a terra em setores. Se você fizer isso aí, você consegue tirar com toda certeza, consegue tirar o seu sustento com a partir de 5 mil metros. O ideal é 10, né? Mas a partir de 5 mil metros limpos, você consegue tirar o sustento ali. Mais pra frente a gente fala sobre isso. Mais uma citação aqui rapidinho. Não se aglomere num só lugar, cometendo o mesmo erro que foi cometido em Battle Creek. Opa! Gente, eu tô vendo que tem gente que tá escrevendo coisa ali, eu não tô lendo nada, tá? Eu vou ler depois, não tem como falar com vocês e ficar interagindo com vocês ali, tá? Mas depois, no fim da nossa conversa, eu vou falar alguma coisa ali. Que exemplo foi que a Noite disse de Battle Creek? Então, vamos passar um reprise aqui, porque mais pra frente a gente vai falar sobre comunidades. Então, vou passar para vocês um reprise do que foi aquilo lá. O que tinha em Battle Creek? Battle Creek tinha uma igreja grande, que depois que chegou no momento em que ela tinha um espaço que cabia mais de 2 mil pessoas, tinha um sanatório de saúde, tinha uma escola e tinha uma fábrica de alimentos. Tudo ali, numa cidade pequena. E o que aconteceu naquela época? A membresia da igreja, em formação ali, a igreja era jovem, a membresia começou a ficar ali perto, é o que as pessoas sabem hoje. Vocês veem que os colégios adventistas hoje, em volta deles, em volta do UNASP e Engenheiro Coelho, tem várias vilas ali, tem colônias ali. Em volta dos colégios de outros estados, tem várias vilas. Você sabe que a maior concentração brasileira de adventistas que existe, ela fica no entorno do IAE, antigo IAE São Paulo, o NASP São Paulo. E onde mais que tem uma concentração grande de adventistas considerada colônia? Na cidade de Hortolândia. É a segunda maior colônia de adventistas do Brasil, é ali. Agora, vamos falar de pessoal que está no campo. Onde é que tem uma concentração grande de adventistas? Vou dar um exemplo aqui, tá? 2 exemplos. Um exemplo, assim, que tem maior, que me vem na mente é Capitólio. Tem muita gente lá. Embora a maioria das pessoas não estão muito perto de outra. Não estão tão perto, não. É que o município tem bastante pessoas. Outro local que tem bastante, Itapeva, em Minas. A maioria das pessoas também não estão muito juntas ali. Mas o município tem bastante pessoas. Agora, nem por isso dá para se considerar exatamente uma colônia. Por quê? Porque eles não estão tão próximos do outro. As famílias, elas se reúnem. Ainda hoje eu me encontrei com várias famílias que estão no campo. A gente fez um encontro bem bacana na casa do amigo nosso. E a maioria deles mora ali no entorno de Itapeva. Mas não moram um perto do outro ali. Então, o que é uma colônia, gente? Uma colônia é um aglomerado de pessoas muito grande que moram no mesmo local ali, emparelhados um do lado do outro ali, formando ruas, vielas e tudo mais. Agora, uma notícia importante que poucos sabem. Vocês devem saber que uma boa parte da fase mais idosa de Ellen White, ela morou no campo, né? E ela morou numa comunidade. Quantos sabiam disso aí? E você sabe quantas pessoas tinham lá? Olha, eu não vi a citação, mas pela a descrição que ela dá, quando ela cita essa época da fase dela, em alguns testemunhos, eu entendo que ela tinha 3 ou 4 vizinhos que moravam ali do lado da casa dela mesmo, ali, na cerca mesmo, sabe? E isso era uma pequena comunidade que ela morava. E ela contava com a ajuda dos vizinhos e ajudava os vizinhos também.
E do outro lado dessa comunidade já tinha vizinhos que não eram adventistas. E alguns adoeciam de vez em quando. E sabe o que ela fazia às vezes? Teve até um caso interessante que a neta dela contou. Tinha uma vizinha dela, isso aqui, gente, não quero criar polêmica, tá? Só para dizer que ela criava galinhas. Ela não comia, mas ela criava galinhas. Uma vizinha dela ficou doente, e eles ajudavam os vizinhos com tratamentos naturais, tentou de tudo com ela, a mesma coisa que fazia com outros vizinhos, e não deu certo. Aí ela ficou frustrada e falou: não sei o que fazer mais para você. Porque, gente, tudo que eu faço para os nossos vizinhos, eu faço para você e não dá certo. Você não sara. O que ela disse? Você tem alguma coisa? Ela perguntou: tem alguma coisa que eu posso fazer por você, irmã? A senhora, toda simples, falou o seguinte: sabe, quando eu fico ruim assim, se eu tomo uma canja, eu melhoro. Sabe o que ela fez? Ela mandou um empregado dela matar uma das suas galinhas, da galinha dela mesmo. Ela mesma fez uma canja e deu para a pessoa. E a pessoa começou a melhorar, gente. Que coisa, hein? É até interessante essa história aí, que um dos netos dela depois, ele não queria comer nada que se fizesse na panela que ela fez a canja, porque ele era vegetariano. Então, aí eu falei: não, mas não tem nem o cheiro da galinha mais aqui. Não, mas não quero mais, não quero. Se você cozinhar nessa panela, eu não quero. Tá, mas vamos avançar aqui. Mais uma citação aqui. O alerta espera um pouquinho só, uma observação que eu queria fazer aqui. O alerta para não se agrupar em colônias é para facilitar a divulgação do evangelho. O capítulo 6 do livro Vida no Campo aborda isso, tá? Inclusive, ela cita em alguns trechos em que o ideal é que as pessoas vão para o campo de 2 em 2. Mas nesse contexto é importante, nesse contexto ela não está falando que é de 2 em 2, no máximo 2 pessoas por região. Não é isso que ela está dizendo não, tá? Ela está dizendo que a pessoa não deve nunca ir sozinha para anunciar o evangelho. Vai pregar as 6 mensagens evangélicas, vá com alguém, tá? Você vai pregar numa região, tem uma região aqui que ninguém sabe que Jesus vai voltar. Não vá sozinho, vá com alguém. Tá? Então é porque eu preciso precisar abordar esse assunto, gente. Eu tenho conhecimento de muitas pessoas que não têm recurso. Como disse para vocês, a grande maioria do nosso povo não tem recurso para ir para o campo. Não tem recurso. Ou o recurso é muito limitado. E eles precisam se unir com outras pessoas para ir para o campo. Se não se unirem, terão que ir de aluguel. E se for de aluguel, haverá um tempo que não vão conseguir pagar o aluguel. Como vai ficar? Hoje eles conseguem. E no futuro? Então, se você se unir entre, assim, vamos dizer, 4 ou 5 pessoas, vocês vão num local que não tem presença ou tem pouquíssima presença de adventistas, vamos dizer assim, ou de pessoas que têm interesse em pregar sobre a volta de Jesus. Então, se estarem ali, gente, não há problema algum se você estar ali. Não é errado, isso nunca vai ser uma colônia. Se isso for colônia, então não é de morar numa colônia. Mais uma citação. A necessidade de planos bem definidos. Não saiam às pressas sem saber o que estão fazendo. Gente, entre 2020 e 2022, teve muita gente que saiu por causa da pandemia e desistiu. Tomou decisões erradas, equivocadas, não fez planos. Assim, vamos dizer que a pessoa nem orou direito. E acabou se arrependendo e voltando. E eu não vi até hoje um caso das pessoas que voltaram e voltaram melhor do que saíram. Não teve um caso, irmãos. Sabe? E algumas, se eu falar para vocês, tem pessoas que abandonaram a fé por causa disso. Mas a culpa é de quem? É de quem não planejou. E o que a gente está ajudando vocês aqui agora é ajudar vocês a ter um norte para vocês se planejarem. O plano é de Deus. Só que Deus se agrada que a gente corra atrás. Ele gostaria muito de chegar para nós e falar assim: olha, Dilson, você está queimando a cabeça aqui. Não é assim que eu quero que você faça. Você tem que fazer assim, assado. Se fizer isso para mim, eu morro. Eu sou fulminado. Por quê? Porque Deus é santo e eu sou pecador. Então, ele tem outros meios de fazer a gente compreender a vontade dele, né? E a gente tem que se esforçar. Se a gente dá o nosso máximo para buscar fazer a vontade dele, e, e a gente pode cobrar dele depois. Com todo respeito, a gente pode se ajoelhar e falar assim: tudo que está no meu alcance eu estou fazendo. Se há alguma coisa que eu não fiz ainda, me ajude, me mostre. O que eu quero te agradar, eu quero fazer a sua vontade. Então me ajude a entender a sua vontade
e executa ela na minha vida, porque eu não quero dar passos errados. Eu não posso, nem posso dar passos errados. E ele vai te abençoar, irmão. Eu vi muitos casos de pessoas que foram para o campo antes de mim, e eles me disseram que Deus abençoou eles. E aconteceu comigo, e eu tenho testemunhado isso em pessoas que estão indo para o campo depois de mim também. Mais uma orientação aqui. Que sejam feitas muitas orações e jejuns para que ninguém se mude nas trevas, mas na luz. Porque Deus está na luz. Muitas orações em jejum e jejum. Outra coisa aqui, apresente cada plano a Deus em jejum. Senhor, nós vamos buscar a terra. Eu não sei nem para que estado o Senhor quer que eu vá, mas vamos buscar. Estou disposto a ir. Então vamos buscar aqui o que está dentro do meu alcance, dentro da nossa condição financeira, e vamos buscar. E o Senhor vai abrindo portas. Onde a gente vê que tem portas se abrindo, a gente vai entrar ali. E então, vamos apresentar para Ele tudo. Não deixar de apresentar. E aqui não cita só oração. Cita oração e jejum. Né? Agora, por fim, mais duas citações aqui. Né? Em 1902, ela disse, num tom muito imperativo, né? No livro Vida no Campo, está escrito assim: ó, tirem a família de vocês das cidades. Antes, ela começava dizendo: o Senhor mostrou que vocês têm que tirar a família das cidades, porque no futuro vai ser difícil. No final do livro, ela já começa dizendo assim: ó, tirem logo, corram, tirem a família de vocês das cidades. Outra coisa que eu já até acabei tendo suaves discussões com pastores, com amigos de igrejas, né? Que eles disseram o seguinte: vocês estão fugindo do compromisso de pegar o evangelho, pegar a volta de Jesus, querendo ir para o campo, né? Mas olha que citação que está aqui. Não serão advertidas as cidades? Sim, não porque o povo de Deus reside nelas, mas ao visitá-las para adverti-las sobre o que está para sobrevir à terra. Ainda sobre isso, a Ellen White comenta assim, que a nossa vida vai ser como de Enoque. Enoque fazia assim, Enoque morava nas montanhas. Ele descia, apresentava a mensagem e voltava. E não ficava ali, com medo de se corromper com os costumes da terra. Mas agora sim, fiz uma introdução, vamos dizer que isso foi uma introdução um pouco grande, tá? Mas deu uma abordagem aqui, já uma pincelada de alguns temas que a gente vai abordar mais para frente. Mas o tema maior que vamos abordar agora eu vou dar algumas dicas práticas aqui na escolha do local, da região, tá? Mais para frente vai ser na escolha da propriedade. Você já tem a região, aí depois a gente vai na propriedade. Gente, eu vou falar um pouco devagar aqui, eu falo meio rápido, mas eu falo um pouco devagar para quem puder anotar alguns itens aqui, que tudo que eu julgo ser necessário, muito necessário para que alguém verifique na região em que vai morar, eu vou passar para vocês agora. E pode ser que a falta de um ou mais desses itens aqui possa significar, às vezes, um prejuízo para algum de vocês. Então, procurem, na medida do possível, ticar essa relação. Mais pra frente eu posso passar essa lista para vocês também, por escrito, tá? Olha só. Primeira orientação. Se nós estamos indo para o campo para formar caráter e também para nos prepararmos para anunciar o alto clamor, que é o que é o alto clamor? É o anúncio da terceira mensagem angélica, principalmente, né? E, enfim, anunciando a volta iminente de Cristo. Então, o ideal é que a gente vá em regiões que não esteja apinhaladas de pessoas com o mesmo propósito, né? Porque o Brasil é tão grande, tem tanta gente, tanta região que precisa, carente de pessoas, né? Então, já vi muita gente falar o seguinte: muita gente quer ir para Minas. Por que não vão para outros estados? Gente, Minas é maior que a maioria dos países da Europa. Creio que alguns de vocês não sabiam disso, né? Vocês podem pegar 3 ou 4 países e colocar aqui dentro, é só para Minas. É muito grande isso aqui, gente. É um país imenso esse negócio. Agora, se fulano sabe, por exemplo, que Capitólio está cheio de adventistas, por que vai se instalar lá? Só para ficar perto dos outros?
né. Aqui na região que eu estou, por exemplo, a única família adventista que tem aqui éramos nós aqui. Essa região é uma baita região rural aqui, sabe, que tem mais ou menos, 30 a 40 quilômetros quadrados. Só nós que estamos aqui. Agora nós temos outras pessoas que estão chegando, e ainda assim é pouco, porque a gente precisa de mais pessoas para anunciar, porque a zona rural aqui é muito extensa, é uma das maiores do estado de Minas. Então, mais um detalhe importante, ó, atentem para morar longe das rodovias, tá. Se oferecer um terreno para você pertinho da rodovia: "Ah, filho, olha, é pertinho, fica só 500 metros ou 1 quilômetro do asfalto", não vá. Porque no futuro aquilo vai virar comércio, e você vai estar na cidade, tá. Importante também, fique longe da da estrada rural principal. Toda estrada rural, ela tem uma estrada principal de servidão, tá. O ideal é não se instalar de frente para a estrada principal. Por quê? Pela movimentação que está ali, uma vez que você fica em frente a um local com alto fluxo de automóveis, você, pode ser que a sua casa acabe sendo visada para furtos, né. Ou ou pode ser que alguém construa, no futuro algum estabelecimento comercial ali e você vai ter barulhos ali. Eh, Aqui vai alguns itens eu vou passar rápido aqui, tá, porque a maioria de vocês sabem, né, tem que pesquisar. O município fique longe de barragens ou minas de produtos cancerígenos, grandes represas, local sem histórico de epidemias, tá. Fujam de local com histórico de pandemia. Como é que eu sei disso? Gente, eu já achei terreno, quando estava buscando terreno em Minas Gerais, nós achamos, no sudeste de Minas Gerais, regiões que estavam muito barato a terra. E eu, muito preocupado em saber, falei: "Aqui não dá enchente, aqui não tem isso, não tem, parece que não tem histórico disso, de aquilo". Aí eu fui ver, gente, é um dos municípios de Minas Gerais, não lembro agora, a gente posso precisar para dizer para vocês, que eu vi muita terra mesmo, mas era um dos municípios de Minas Gerais com maior incidência de epidemia de dengue. Vocês acreditam que até na zona rural tinha? Por que? Eu não sei. Porque no campo você tá mais, tá menos sujeito a isso. Mas então, tem como saber isso aí, o Google te ajuda com essas coisas. Outra coisa, sem histórico de enchentes e deslizamentos, longe de grandes rios, longe de presídios, longe de lugares turísticos, tá. É comum você vai visitar um lugar, o corretor vai lá e fala: "Ah, eu tenho uma vantagem aqui, nós estamos apenas 1,5 km da cachoeira, na maior cachoeira mais bonita daqui". Até parece que isso é bom, não é bom, é só esquentar que em frente à sua casa, na rua que passa, que dá acesso à sua casa, vai ter um monte de carro indo e vindo. E Seu essas Adilson, pessoas fala de novo, por favor, todos esses, na na Irmã, turístico, represa. eu vou passar depois por escrito para vocês, tá. Eu tenho muita coisa para falar aqui, se eu voltar a falar, tá, longe de presídios, longe de lugares turísticos, como cachoeiras, tá. Um exemplo, é muito comum, vai para o norte de Minas, vai para algumas regiões do Espírito Santo, do Rio Grande do Sul, até de São Paulo, tem áreas muito bonitas com cachoeiras, não fique ali perto, por quê? Porque na época do calor, do vucu-vucu, o pessoal vai lá. E esse pessoal, a maioria das pessoas que vão lá, vão despreparados. Eles vão acabar indo para o seu sítio para quê? Para pedir água, que às vezes a água da cachoeira não é potável, para pedir, estão passando em frente à sua propriedade, vê que você tem uma plantação de milho, por exemplo, e todo mundo passa, vai querer pedir para você, não que você vai querer negar para todo mundo, mas se isso virar comum, gente, vai ser um estorvo para vocês. É um baita estorvo, tá. Longe de casa de veraneio, isso aqui é muito importante, gente. Eu vi pelo menos 4 casos de pessoas que não identificaram que um dos seus vizinhos era uma casa de veraneio, e ele só ia nos finais de semana ou nas férias, e passavam fazendo bagunça, era só bagunça, era só som alto, funk, sertanejo e tudo que não presta. Então, longe de casa de veraneio. Como você vai saber o que é a casa de veraneio? Casa de veraneio geralmente é limpa, é bonita, tudo arrumadinho lá e vive fechada, tá. E quando você vai, fala: "Puxa, quase não tem ninguém aqui". Fala com os vizinhos: "Por que que não tem ninguém naquela casa bonita ali? Tá para alugar?". "Não".
fulano tem aquilo lá só para ir no fim de semana, feriado, fim de ano, né? Ou às vezes ele não pode ir, ele quer ganhar o dinheiro, ele aluga para alguns bebuns, tá? Então, recentemente, a gente teve o caso de uma família, amiga nossa, que, que, que teve que vender apressadamente o terreno que eles compraram, porque ficava perto de um cara que ia todo fim de semana lá. Só fim de semana que ele ia lá e ligava o som alto. Comentei isso com vocês ontem. Busque lugares com mais de um acesso, para não ficar preso em caso de acidentes. Acidentes? Sim. O acidentes aqui, como me refiro, mas é incidentes, é enchentes, deslizamento, tá? Lugares assim, terreno rural, gente, a estrada é precária. Às vezes você passa por algum local que em volta da estrada são barrancos altos, e é comum ter deslizamento. Então, o acesso para sua casa, aí não pode ser um único, porque se houver um deslizamento ali, você não vai sair dali, a não ser que você tenha um trator, ou algum vizinho consiga te tirar dali rápido, você não sairá dali tão cedo. Tá? Eu vi um caso assim, em Camanducaia, numa região bonita. Eu estive em Camanducaia hoje, mas é bem longe de onde eu fui. Do outro lado, um local bem alto e bonito, que teve um vizinho meu levou lá, me levou lá para mostrar para mim um local onde ele nasceu. Aí quando a gente passou lá, eu vi que tinha o acesso estava fechado ali, porque um baita barranco, ele foi tão grande, gente, que devia dar uns 10, 15 caminhões de terra para tirar tudo que saiu ali. Fechou toda a estrada, com pedras e tudo mais ali. E os vizinhos não conseguiam sair, porque o trator que eles tinham, a lâmina do trator que eles têm, era insuficiente para tirar aquilo. Eles precisavam de uma máquina grande, com aquela concha grande, para ir arrancando a terra e colocar num caminhão e ir abrindo espaço. Ficaram lá. Quem conseguia sair, saía a pé. Nem de moto conseguiam sair. Por quê? Porque o acesso era único. Então você tem que ter mais que um acesso para o seu local. Mais que um acesso. Tá? Vamos lá. Avançando aqui. Longe de grandes plantações comerciais. A região que a gente mora aqui, ela é famosa por ser a capital nacional do morango. Embora dizem por aí que o local que mais se planta morango é Atibaia, não é não, gente. Atibaia não chega nem perto. A capital nacional do morango chama Bom Repouso. Só que a região que produz mais morango no Brasil é um ciclo de 5 cidades em torno de Bom Repouso, inclusive o município que é próximo de mim aqui. Eu digo próximo porque eu estou na divisa dele, município de Estiva. Então, para você escolher, vou dar o exemplo do morango, tá? Mas tem outras culturas. Para você escolher uma terra num lugar desse, você não pode, de maneira alguma, se instalar numa terra em que acima de você, lá para cima, tem um morro grande que tem uma plantação comercial grande. Por quê? Porque eles usam muito agrotóxico. E o agrotóxico desce na terra e ele vai buscar do jeito que Deus fez. A chuva é assim, a chuva cai lá no morro, lá em cima. Ela desce, infiltra na terra e todo o excedente dela ele vai buscar o ribeirão mais próximo. Vai para a parte mais baixa, que a gente chama de vargem, vai buscar o ribeirão, que busca o rio, que busca o mar. Sendo assim, se você se instalar lá embaixo, mesmo que você esteja ali não, eu estou tranquilo, eu estou a 300, 400 metros abaixo daquela roça ali. Lá um dia, gente, se houver muitos anos de cultivo, lá um dia a água do subsolo, ou até alguma parte que sobe na parte superior da terra, ela vai descer e poderá prejudicar a sua água. Eu vi um caso recentemente em Itapeva, de uma família toda que ficou doente e não sabia por quê. Eles não conseguiam identificar e os médicos não sabiam dizer, mas fulano, você, a sua esposa e seus 2 ou 3 filhos, sei lá que ele tem, e não saram. Só tem uma coisa que eu não pedi para você ainda. Você já verificou sua água? Você mora na roça, né? Ah, eu moro na roça. Não, mas eu tenho uma nascente. Eu tiro água de uma nascente, eu e meus vizinhos. Aí ele foi ver, os vizinhos também estavam doentes. Opa, vamos fazer uma análise. Gente, encontraram tudo que não presta na água. A água era ótima.
Mas por que ela ficou ruim? Porque acima dela tinha uma roça comercial. E essa roça estragou a nascente. Então, o que não dá para fazer? Se instalar em um terreno logo abaixo de uma grande plantação comercial. Se for ou qualquer outra coisa lá, não, mas no meu caso é pasto, não tem problema nenhum, sabe? Não tem problema nenhum. Mas se for plantação comercial, gente, não se instale, porque cedo ou tarde a sua água será prejudicada por isso aí. Mais um item aqui. Quando você for escolher o local para instalar a sua casa, falaremos mais sobre isso no nosso próximo bate-papo aqui. Quando você for escolher o local para instalar a sua casa, evite a tentação de ficar na parte de baixo do terreno. Os nossos vizinhos, comentei com vocês um pouco ontem, né? Todos os nossos vizinhos aqui moram na parte de baixo do terreno. Por quê? Eles mesmos falaram, porque fica perto da água, porque fica perto da energia, gastei pouco para puxar energia para cá. Então, só que ao morar na parte baixa do terreno, você está sujeito a, a estar mais próximo da área de mata, né? A principal área de mata de uma terra, salvo algumas exceções, fica na parte baixa. Então você terá ali muita incidência de mosquitos, são os mosquitos vampiros. O mais comum é pernilongo à noite, borrachudo de dia, porvinha, mutuca, essas coisas aí. Então os vizinhos reclamam, volta e meia os vizinhos falam, rapaz, essa noite tá muito pernilongo. Eu falei, poxa, não tinha muito lá não. Aparece pernilongo aqui, gente, não vou negar, aparece sim. Tá? Mas é bem menos que nossos vizinhos. Bem menos. Porque a gente mora na parte alta. E quanto mais alto, menos pernilongo tem. A gente não pode se iludir também achando que vamos morar lá em 1.500 metros que não vai ter pernilongo. Vai ter. Tá, vai ter. Vai ter menos, mas vai ter. Infelizmente, esses bichinhos vampiros aí, eles conseguem sobreviver a grandes altitudes. Tá? Outro motivo principal, bom para vocês não se instalarem na parte baixa, é por conta da parte da incidência do sol. Falamos sobre isso também, né? O sol. Quanto mais baixa a pessoa mora, menos sol ela tem por dia. Menos horas sol ela tem por dia. Mas quando o sol bate muito na minha residência. Eu vou falar uma coisa para vocês que eu andei pesquisando e comprovei aqui em casa. O melhor sol para a saúde do homem e também para as frutíferas é o sol matutino. São as primeiras horas do sol do dia. E quando a gente mora num local muito baixo, são justamente essas horas que você perde. Você acaba perdendo as primeiras e as últimas horas. Então, se puder evitar um local muito baixo, evite. É aquele negócio, eu estou numa área alta, mas estou num lugar muito baixo que o sol quase não vem aqui. Evite, tá? Avançando aqui. Ainda sobre isso, eu tenho uma observação que eu anotei aqui no meu rascunho. No inverno, nós temos sol 10 a 12 minutos após ele nascer. Já bate aqui em casa. Os nossos vizinhos, eles têm assim de 30 a 60 minutos depois. Por quê? Porque o sol vai ter que subir o morro, ultrapassar as montanhas mais próximas e também as árvores, né? Para conseguir banhar a casa deles lá. Outra pergunta comum que as pessoas me fazem: qual a distância mínima adequada para você viver na cidade, fora longe da cidade? Gente, eu vi casos em que a pessoa morava a 5 quilômetros da cidade e parecia que ela estava a 50 quilômetros. Por quê? Porque não tinha nada entre ela e a cidade. Ou seja, a cidade não tinha expectativa nenhuma de crescer para lá. Mas, se não for o caso, a distância deve ser maior. Tá? Daí, o adequado é, assim, uns 8, 10 quilômetros no mínimo, tá? Longe da cidade. Não basta ser longe apenas da cidade. É importante saber onde está a vila na área rural mais próxima. As pessoas acabam, alguma família com casa, as pessoas, como se forma uma vila assim? Geralmente
ocorre assim, havia uma fazenda ali, aí os filhos cresceram, casaram e começaram a construir casa em volta da casa principal, e depois chegou um outro parente, um outro amigo, e aí colocaram um mercadinho, um bar e formou uma vila. Então, eh, nós estamos a 20 quilômetros da cidade mais próxima. Porém, nós estamos a 8 quilômetros da vila mais próxima. 8 quilômetros. E se eu não tivesse visto onde tinha essa vila mais próxima? E digamos que essa vila fosse 2 quilômetros daqui só. Para mim seria um problema, porque essa vila poderá crescer. E à medida que ela vai crescendo, e poderá no futuro, quem sabe 10, 15 anos, não sei se o mundo durar até lá, ela vai se emancipando, né? E com o tempo a cidade chega em você. Então é muito importante se atentar a isso também, né? É, longe de matadouros, pois o cheiro é insuportável. Então, aqui eu lembro da cidade, ali perto, um pouco para cima, depois de Bragança Paulista, Pedra Bela. É um local do interior de São Paulo, perto de Minas Gerais, um local muito bonito. É bonito mesmo, gente. Muito, muito bonito. Nós somos lava e terra. E graças a Deus eu fui numa época em que o vento que estava soprando, ele estava soprando em direção ao acesso da cidade. E eu senti um cheiro terrível, muito ruim, de coisa podre mesmo, sabe? E eu consegui parar para perguntar para alguém: "O que cheiro é isso aqui, gente?" Parece que é um cemitério, sei lá, alguma coisa, parece que tem carne podre jogada nos cantos aí, mataram bois aí. Eu falei: "Não." Ele falou: "Não, tem um grande matadouro de porco, o maior matadouro de porco da região aqui. Ele fica longe daqui, só que é tão grande o matadouro de porco, abatedor de porco, sei lá, que quando o vento muda, ele vai para a cidade. Ele pega toda essa região aqui." Eu falei: "Gente, o que que é isso? Impossível morar num lugar desse aqui." Aí eu desisti de ver, eu ia lá para ver um terreno, desisti de ver, o cheiro insuportável. Ah, tá, essa é uma situação difícil, mas é importante saber, porque quando a pessoa, não sei quem de vocês já foi conhecer Pedra Bela, se você for em outra época, que eu já voltei lá também, nem lembro porque, sabe, acho que eu voltei lá por curiosidade, porque eu acabei pegando uma estrada que passava lá e falei: "Deixa eu entrar aqui, vai." Eu não senti cheiro algum, gente, não senti cheiro algum. O vento não estava soprando para lá. Fui lá, conheci os pontos turísticos de Pedra Bela, achei bonito, mas já sabia, falei: "Não, aqui não dá para não." Outra coisa também, longe de áreas com desvios de rodovia. Se você mora ali, eu moro 5 quilômetros da rodovia, ou 10 quilômetros, e a rodovia tem, Fernão Dias, dá um exemplo que nós temos aqui, e sempre tem acidentes, então sempre vai ter um desvio onde caminhões e carretas, carros, todo tipo vão passar por ali. Vai ter seria um fluxo muito grande de carros, perto de você. Pra ter uma ideia, nessa semana a gente teve 2 grandes acidentes na rodovia, e um deles a minha esposa ficou 2 horas parada, e no outro a gente não ficou parado, que foi ontem, a gente estava voltando de Itapeva, não ficamos parados porque a gente atravessou o canteiro central, na hora que vimos que tinha uma carreta parada tombada na frente, um acidente, nós corrimos e pegamos o atalho. Eh, esse atalho nosso esse atalho que eu peguei dessa vez, é muito raro alguém passar por lá, mas tem outros atalhos que a gente pega de vez em quando que o fluxo é muito grande mesmo. Então aquele conselho para não se instalar muito próximo da rodovia, também é por esse motivo aqui, tá. Eh, pedágios, longe de pedágio para você não se descapitalizar, né. Dar um exemplo aqui, a gente tem uma das opções de terreno que a gente ia conseguir, quando a gente chegou aqui, fica próximo de Cambuí, e em Cambuí tem um pedágio. E aí aquilo já tinha me deixado com o pé atrás. Falei: "Opa, se for trabalhar em Cambuí, por exemplo, ou vou fazer compra em Cambuí, seja o que for, a gente vai ter que sempre ir e voltar, e na ida e na volta eu vou ter que pagar pedágio." Mas eu já alertei, já chamei o vendedor e falei: "O que que você faz para você não pagar pedágio aqui?" Porque eu já tinha ouvido falar que em alguns casos existem exceções para os moradores locais. E de fato existe, viu, gente? Procurem saber, tá? Ainda hoje passamos por essa exceção. Quem mora no local ali sempre tem uma estradinha aqui na região do sul de Minas Gerais, sempre tem uma estradinha lateral ao pedágio, que tem uma cancela
que só passa os as pessoas que moram na região. Você não precisa se identificar, né, que ninguém vai perguntar onde você mora, tal. A pessoa como é um negócio tão discreto e as pessoas não divulgam, então, se você está passando ali, a pessoa que está na cancela, ela entende que você não que você não é um estranho, que você é da região ali. Então, por isso, a gente considerou morar naquela propriedade ali, visto que teríamos passagem livre no pedágio. Mas não é todo caso, tá? Não é todo caso. Não é padrão isso aí. Tem regiões aqui no sul de Minas mesmo que não tem isso aí. Eu já procurei e não achei. Então não é padrão isso aí. É, para quem tem idosos ou filho com filho doente, ou alguém que precisa de um acompanhamento hospitalar, então procure morar pelo menos uns 40 quilômetros longe, no máximo uns 40 quilômetros de um grande hospital. Aqui, por exemplo, a gente tem a 30 quilômetros daqui, temos o Hospital das Clínicas de Pouso Alegre. É o maior hospital da região, muito grande mesmo. E ele é um bom hospital. E a gente não paga nada por ele, né. Então para quem não é o nosso caso de ter, mas acreditem, nós já precisamos, né. Eu já precisei, eu já sofri um acidente aqui, que entrou um pedaço de madeira na minha perna, e eu precisei de um atendimento no hospital lá. E fui bem atendido, graças a Deus. Mais um item aqui. Eh, Ao escolher o local, eh, considere sempre que a facilidade que vai ter para um caminhão de mudança ou caminhão com materiais de construção chegar lá, tá. "Ah, a estradinha de acesso para sair do meu vizinho mais próximo até a mim. Ah, vou ter ali uns 400, 500 metros. Um caminhão chega ali com mudança?" Nós perdemos já alguns terrenos porque o caminhão não chegava. A gente olhava algum ponto lá e olhava: "Gente, não tem como chegar um carro, olha o estado dessa estrada aqui. Se a gente não arrumar por conta, a prefeitura vai vir arrumar aqui? Não vai, porque, quase não tem vizinho aqui, não tem eleitor quase aqui, né. Então como que a prefeitura vai se interessar em arrumar para você ali?" Então e outra, se você for tirar você mesmo for arrumar, você vai tirar do bolso, né. Aí para tirar do seu bolso, você tem que pedir um desconto para o vendedor, né. Ok, vamos avançando aqui. Eh, Alguns locais têm pontes precárias que não suportam o caminhão de areia, por exemplo. É comum, você ir para a sua região da sua morada, que tenha, pequenas pontes que você precisa passar ali. E isso é um bom sinal, porque se tem pequenas pontes, significa que, grandes ribeirões estão ali embaixo. E se tem esses ribeirões ali, é sinal que pequenos ribeirões saem das propriedades, adjacentes ali. E se saem pequenos ribeirões é porque tem nascentes lá. Então uma coisa leva a outra. Então é bom que tenha, se você falar: "Puxa, olha como tem pontezinhas aqui", é bom isso aí. Só que, eh, algumas dessas pontes não suportam muito peso. Vou dar um exemplo aqui, viu. Aqui a ponte maior que tem para acesso para nós aqui, ela diz que recebe 15 toneladas, mas depois a gente ficou sabendo que alguns caminhões com 25 toneladas passam por lá, mas oficialmente é 15 toneladas. Mas o caminhão que trouxe o madeiramento da nossa casa não quis passar. Ele falou, ele parou no caminho e falou: "Não vou passar, tá dizendo que é 15 toneladas, eu tô com 20, não vou passar". E aí o que que eu tive que fazer? Tive que pagar um outro caminhão, o frete do caminhão e também, uns peões para transferir uma parte da carga para outro caminhão, para conseguir passar. E foi assim nas 2 primeiras levas de materiais que chegaram. Aí depois eu acabei convencendo o construtor, e eu falei para ele: "Você viu que passou um caminhão carregado aqui? Então esse caminhão tem mais de 20 toneladas. E tá passando normal, não parece que não mexeu em nada na ponte. Então chega gente, vamos passar logo dessa ponte aí", até que eles criaram coragem de passar e começaram a passar. Senão a cada vez eu ia gastar 2 a 3 mil com isso. É um negocinho bobo, né, mas o dinheiro vai embora gente, está construindo, você fala: "Tá tudo contado aqui". Agora cada vez que eu vou trazer material, vou ter que, fazer baldeação, aí se não puder fazer a baldeação, o cara vai fazer o seguinte: "Ó, ia levar isso aí numa viagem só, eu vou levar em 2 ou 3. Então eu vou te cobrar 2 ou 3 fretes". Bah.
São coisinhas que parecem bobas, né, gente? Mas a gente passou por isso e está cuidando para que vocês não passem também. Isso faz parte daquele cuidado que a pessoa deve ter de não ter um único acesso para a sua casa. O único acesso, ele só é seguro se você não tem risco de deslizamento, de enchentes ou como se diz? Ou de quebra de pontes. Se não houver isso aí, então é seguro você ter um único acesso. Nós vamos aqui, vamos avançar aqui um pouquinho mais então. Espera um pouquinho só, gente. Peguei uma anotação que eu tenho aqui. Assim, ainda na escolha sobre o local. Se você tem aquele sonho de produzir uma grande variedade de alimentos na sua propriedade, deve-se considerar muito bem o clima da região. Que todos nós sabemos que regiões muito quentes não produzem determinados tipos de alimentos, assim como regiões muito frias não produzem também. Um exemplo, eu estive em regiões, uma das regiões mais bonitas que eu estive aqui na região foi Delfim Moreira. É um local bonito, viu? Bonito mesmo, dá muita vontade de ter um sítio lá. Só que eu já aviso vocês, lá não nasce banana. Pode até crescer um pouco, mas ela não dá fruto. Por causa do frio, tá? Que é por causa do frio. E, e se você tem aquele sonho de ter determinados tipos de planta, frutas na sua casa. Eu estive em cidades, por exemplo, que tem pés de manga, mas a manga não vai para frente, não dá fruta também. Tem regiões aqui na região, em torno de nós aqui, que as pessoas não conseguem cultivar mamão. Porque são frutas que umas não suportam frio, outras não suportam muito calor, e assim por diante. Então, se a pessoa fala, não, eu não abro mão, minha fruta preferida, por exemplo, é melancia. Então, cuidado onde você vai, porque vai ter lugar que você não vai conseguir produzir melancia. Estude bem isso aí, tá? E essas coisas não tem, assim, muito segredo. Você consegue informações boas fazendo busca no Google. No Google você consegue apostilas ótimas, sérias, sabe, que falam sobre esse assunto. Não é difícil encontrar, não. Tá? Sobre o lugar de ser temperado, por que nós acabamos ficando aqui também, né? Esse não é o único local de clima temperado que a gente procurou. Mas, por fim, Deus acabou direcionando a gente para cá. Mas é importante dizer para vocês que a maior parte dos alimentos eles são produzidos em um clima de até, no máximo, 1.000 metros de altitude. Acima disso, alguns não produzem bem ou produzem com alguma deficiência. Quanto mais alto, menos alimento você produz. Mas isso aí existem exceções? Sim. Nós estamos falando de altitude, assim, vamos dizer assim, um clima de montanha mesmo. Porque em locais que são áreas de planalto, como Brasília, Tocantins, algumas áreas de Goiás, é diferente. Porque lá você vai encontrar locais com praticamente 2.000 metros de altitude. Mas não parece, porque é um grande planalto. Então você vai conseguir produzir algumas coisas ali. Diferente de numa área montanhosa, se você chegar perto de 2.000 metros, não produz. Algumas coisas você vai produzir muito. Por exemplo, frutas vermelhas, elas gostam de altitude. Você vai produzir bastante ali. Mas eu gosto de mamão. Não vai produzir. Enfim, agora para encerrar essa parte aqui, eu queria falar com você sobre um item que é um pouco diferente da maioria do que eu citei agora aqui, que é muito importante que ao buscar o local que você está querendo se firmar, você certifique-se de que em volta você tem acesso fácil e gratuito a esterco bovino. Olha só, 2 itens, esterco bovino e lenha. Gente, por incrível que pareça, tem muitas regiões de interior que são ricas em pasto e você não encontra lenha se não pagar. É coisa rara a lenha.
Então tome muito cuidado para não se instalar numa região assim. Porque o pensamento nosso tem que estar lá na frente. Hoje eu consigo comprar o gás, ou ter um fogão elétrico, alguma coisa assim. E amanhã? Amanhã eu vou cozinhar no fogão a lenha. No futuro, quando eu não puder comprar e vender, é a lenha que vai, é dali que vai sair o alimento cozido, não é? Então a lenha, você não é algo que você tem que conseguir pagando, você tem que conseguir de graça e com fartura. Porque vai muita lenha, gente. A gente consome muita lenha mesmo. Então, verifique isso. E o esterco também. O controle da terra, ele basicamente é feito com calcário e esterco, para nós aqui. O calcário, uma vez a cada 2 ou 3 anos, e o esterco. E eu fiz até uma experiência aqui já, gente. A gente passou 4 anos em algumas áreas sem colocar calcário, e a gente, ao invés de colocar calcário na próxima adubação, a gente colocou só esterco, muito esterco bovino curtido. Resolveu, tá? O esterco ele tem itens que ele substitui o calcário. Resolveu. Mas quando a roça é muito grande, o ideal é colocar um pouco de calcário, sim. Principalmente quando você chegou na terra ali, não sabe quanto tempo que ela está sendo que ela está ali descansando, né? É importante saber isso aí também. Quanto tempo que essa terra está descansando? Se a pessoa passou, por exemplo, a pessoa passou 7, 8 anos produzindo direto. A partir do sexto ano, mais ou menos, é bíblico isso aí. A terra vai começar a perder a capacidade dela. Por quê? Porque se aproximou da época que Deus falou para descansar, que é a cada 7 anos, né? E aí, o homem sabe disso aí? Não sabe, o homem comum não sabe dessas coisas. Ele vai ficar jogando adubo e agrotóxico ali e tudo mais para fazer. Chega um momento que ele fala, rapaz, eu produzi aqui tantas toneladas vamos dizer assim, de morango aqui. Ele produzia tantas toneladas de morango até tanto tempo, agora caiu demais, caiu para metade. Vou dentro dessa terra aqui, vou atrás de outra. O que a terra precisa? De descanso. Então não dá para você chegar ali e já chegar plantando. Sabe? Então é importante saber o mínimo de informação quanto tempo que essa terra está descansando, qual é o histórico dela. Um exemplo para vocês aqui. Nós chegamos aqui, o local que a gente estava há 3 anos com pasto. Mas aí eu questionei os vizinhos também e o vendedor. O vendedor ele não soube me dizer muito não, sabe? Não sabia direito e tal. Mas os vizinhos sabia. Eu falei, o que vocês faziam ali naquela terra no passado? Um dos vizinhos falou, eu mesmo plantei mandioca ali. Plantei feijão, rapaz, mas dava feijão e mandioca ali. Aí depois o dono, ele desistiu de plantar coisas e resolveu fazer pasto e colocar gado. Aí pouco tempo depois você chegou. Então eu falei, opa, tá bom. Então, do cultivo, a terra está descansando. Ela está só compactada em excesso. Foi mais difícil de descompactar, né? Precisou de trator, porque estava com um pasto ali, 3 anos ali já. Mas eu estava tranquilo. Porque se ele falasse o seguinte, olha, essa terra aí tem uns 20 anos que o cara produzia alimento ali. Aí chegou um momento que não começou a dar, ele decidiu vender. Eu não teria comprado aqui, gente. Não teria comprado, porque eu ia ter que ficar um ano, não posso me dar esse luxo de comprar e passar um ano. Opa, o cara não deu o descanso da terra, eu vou ficar um ano aqui agora sem produzir. Ah, tá, Dilson, então isso quer dizer que você está aí, vai fazer 5 anos que você está aí, e você, quando é que você vai fazer o descanso da terra? Gente, o descanso da terra para quem é proprietário rural de pequeno porte e que produz apenas para o consumo, é diferente. Por isso é importante que você não use 100% da sua terra o tempo todo. Sabe, tem parte da nossa terra que está descansando. Está lá descansando. Às vezes a gente produz uma roça por ano, né? Ela faz uma rocinha lá que dura 3 a 5 meses, e depois fica no mato descansando. Ela não está direto ali, sabe? Então ela vai sofrendo um descanso ali. É muito diferente do plantio comercial. Vamos avançar aqui, gente, que está 9h24 já, hein? Puxa vida. Vou correr aqui porque ainda tem mais uns 15 ou 20 minutos ainda aqui. Vamos avançando aqui na parte. Um detalhe importante que eu queria falar com vocês sobre quando você vai procurar terra, a maioria das pessoas, inclusive nós éramos assim, viu? Mas a grande maioria das pessoas com quem a gente fala diz o seguinte:
Eu estou procurando terra em lugares perto de mim. Não pode ser longe de mim. Porque tem minha família, tem minhas coisas aqui, tudo está nessa cidade aqui, então não pode ser longe. Então, o pensamento nosso não pode ser assim, gente. Não pode ser. Porque uma vez que você morou no campo, a sua referência é outra, não é mais lá. A sua referência é onde você está morando. Então não adianta a gente falar, eu queria morar perto de São Paulo. No máximo 2 horinhas, porque se eu quisesse ir, eu já corro para lá e já chego em São Paulo rápido. Não, não é assim. A minha referência agora chama-se Cachoeira de Minas. Eu moro na divisa com Estiva, mas o município que nós estamos aqui, por ser muito perto de Estiva, a gente vai mais em Estiva do que em Cachoeira de Minas, mas o município nosso é Cachoeira de Minas. Então, qual é a minha referência aqui? É Cachoeira de Minas, gente. Não é mais São Paulo. Então, por conta disso aí, eu conheci um monte de gente que está há mais de 5 anos sem conseguir terreno por conta disso, porque a pessoa quer perto de casa, perto da família, perto disso. Eu quero perto da minha cidade. Gente, saiu da cidade, acabou sua referência ali. Vá de vez em quando passear lá. Assim que a gente saiu de São Paulo, a gente ia lá no começo, uma vez a cada. No primeiro mês, uma vez por mês. Depois, uma vez a cada 3 meses, foi passando. A cada 6 meses. Hoje em dia, gente, eu vou assim. A gente vai 2 vezes por ano para São Paulo. Precisa, porque tudo que eu preciso, ou quase tudo, tem aqui na região. Uma coisa ou outra a gente vai ter que encontrar lá, porque é mais barato e tal, né? E a gente acaba se programando e vai de vez em quando para lá. É, e quando a gente faz muita questão de ficar próximo por motivos, seja qual for o motivo particular, eu tenho que ficar próximo aqui porque eu tenho esse compromisso aqui, eu tenho esse vínculo aqui. A gente não percebe, mas a gente limita as opções que Deus está dando para gente. A gente limita. E se Deus não quer que você fique próximo ali? Né? Então a gente tem que desmamar desse argumento, gente. É imperativo que a gente faça isso, viu? Eu tive que fazer isso aí, foi difícil. E digo para vocês, que ainda tem esse pensamento, tire para não limitar as opções que Deus tem para você. Por experiência, digo para vocês, né, que a gente gostaria muito de ficar perto de São Paulo, para ter acesso a nossos parentes, lojas, mas é tudo ilusão, tá? Quanto mais perto da cidade, mais caro da cidade grande, principalmente São Paulo, mais caro é o imóvel. E maior é o risco de haver violência também. Como você sabe, a grande maioria das cidades no entorno de São Paulo, elas são violentas também. Não são como a capital, mas são violentas. E eu vi alguns casos que parecem ser tão violentas quanto a capital. Agora, falando em violência, eu vou encerrar com vocês com esse tópico aqui. Ó. Não deixe de pesquisar no Google, em jornais locais, ou grupos internos de Facebook. Exemplo, você quer me instalar em Pouso Alegre. Ache no Facebook lá o grupos de Pouso Alegre. Entre lá. Faça perguntas ali, sei lá, ou pessoas no Google mesmo, sobre o histórico de violência na região. No Google é fácil pesquisar. Essa é uma das coisas que eu mais pesquisava antes de buscar terra em alguma determinada cidade. Eu buscava histórico de violência rural. Eu fazia coisas assim, busca mais ou menos assim, violência rural na região de Pouso Alegre. Eu buscava saber como é esse histórico ali. Eu vi vários casos em que tinha muitos casos, gente, em casos de latrocínio, sabe? E é até interessante também, se vocês procurarem com atenção, vocês vão ver que, em geral, pelo menos no sul e no sudeste, quando a zona rural está sujeita a furto, sabe o item que mais roubam, mais levam? O item mais roubado na zona rural é a bomba d'água. Sabe, a pessoa bobeou, você chega um dia, você vai ligar seu bolso, não liga nunca, você vai ver que tá sem água, tá sem bomba. De alguma forma o cara conseguiu retirar sua bomba lá. Existe o mercado negro para bomba d'água. Então a gente precisava isso aí. Outra coisa, importantíssimo. Gostei da região aqui, parece que tem áreas, propriedades que cabem no meu bolso, no meu bolso, né? Propriedades à venda. Então, o que eu tenho que pesquisar ali? Você dá uma perdida nas regiões. Você vai se perder mesmo, porque é cheio de labirinto, né, as zonas rurais, né? Então, anda de carro ali em volta e verifique as casas.
se elas têm grade na porta e na janela. Um exemplo para vocês aqui. A gente queria ficar em Cambuí também. Não encontramos uma propriedade boa em Cambuí na ocasião. Mas Cambuí, que é uma região, uma cidadezinha bem legal daqui da região, e tem alguns bairros em que todas as casas têm grades nas portas e janelas. Isso é índice do quê? De alta incidência de arrombamento de propriedade rural, né? É alta incidência. Então, se você encontrar grades, um ou outro, é normal, que tem gente que tem um excesso de zelo, né? Mas não pode ser comum, gente. Você está passando numa rua lá e você vê todas as casas têm grades. Certeza que o índice de arrombamentos ali é alto. Graças a Deus, aqui na região, ninguém tem grade, gente. Ninguém. Aqui é um local muito tranquilo, mas não é incomum. Você encontra vários municípios assim. Não sei dizer porque alguns são assim e outros não são. Mas é fato que, se você pesquisar, você consegue filtrar bem isso aí, viu? Já falei da bomba d'água, né? O item mais comum, que é mais surtado nas propriedades rurais, é isso aí. Bom, gente, não vou me alongar mais aqui. Já deu 9h30 e, eu vou só fazer um resumo aqui agora para vocês dos próximos assuntos que a gente vai abordar no próximo sábado. Tá? A gente acabou entrando num acordo com a irmã com quem a gente organizou aqui esses bate-papos, que o ideal para a maioria das pessoas participarem é sábado e domingo à noite. Se por acaso a maioria de vocês achar que dá para ser durante a semana, a gente organiza e antecipa tudo, porque estamos programados aqui para ir todos os sábados e domingos até o fim de março, tá? Então, para ter uma ideia aqui, no dia 7 falaremos sobre uma escolha do terreno rural, com o que você tem que ver na terra. Você já sabe a região que você quer. Puxa, eu gostaria muito de instalar aqui. Sentir segurança, paz da região, acho que deu certo que eu fique ali. Deixa eu procurar aqui, vamos ver se tem alguma coisa que me agrade. Então, o que você precisa ver num terreno? O que é essencial que você veja? Que você não pode deixar de anotar ali. E se o terreno que eu for escolher tem casa? O que eu tenho que ver? Aí a pesquisa na propriedade é mais detalhista ainda. Tem que ver uma série de coisas para você ver, para que no futuro você não tenha prejuízo. Tá? Lembrando que se você tem, a recomendação é a seguinte: se você tem um valor X para comprar um imóvel, você não pode utilizar todo esse valor. Tá? Não, para o meu terreno eu tenho 100 mil. Não use 100 mil. Use menos, gente. Você vai deixar um pouquinho, porque alguma coisa emergencial você vai ter que fazer de imediato. Sabe, é muito raro, é raríssimo o caso que você não precisa fazer. Você vai ter que fazer e vai gastar. Nem que seja reformar a cerca, fazer um outro portão, gradear todo o terreno, estruturar a água, puxar energia. Você vai fazer algumas coisas lá e você vai gastar. Então, o dinheiro que você tem, assim, eu tenho 200 mil. Vamos dar um exemplo assim: tenho 200 mil, 100 é para o terreno e 100 para casa. Não dá para ser assim. Cuidem, tá? O ideal é que você coloque ali, separe ali uns 20% para você completar a infraestrutura do terreno, e também na hora de construir, separe também os 20%. Ah, mas eu preciso do valor total, senão eu não consigo construir do jeito que eu quero. Mas então não construa, gente. Então não construa do jeito que você quer, porque você vai ter um gasto excedente ali, que ele geralmente é no mínimo 20% a mais. Ou seja, o que é 20% em cima de 200 mil? No exemplo que a gente deu aqui, 100 mil do terreno e 100 mil da casa. 20% é quanto? 40 mil. Então, em média, você vai ter esse gasto aí, acima. Daí você vai acabar se descapitalizando de outras coisas para poder suprir essa necessidade. Então, não use todo o seu recurso para comprar 100% do seu recurso. Tá? A não ser que você já tenha, algumas coisas já sejam avançadas, já tem um plano bacana de instalar a infraestrutura. Tal. A gente vai falar sobre isso, tá? Sobre como instalar uma infraestrutura básica no terreno.
os gastos aproximados que você vai ter ali e as vantagens de você instalar ela em conjunto, tá? Você instalou com outros moradores, vai ser bem mais barato. Vou dar um exemplo aqui. Recentemente a gente ajudou uma comunidade aqui, 4 pessoas, compraram 4 terreninhos lá, muito bom, bonito o local demais ali. Já tem 2 casas lá. E foi uma dor de cabeça para instalar energia, porque a energia estava meio longe dali. E eles gastaram R$ 40.000 para instalar energia. Acharam muito caro, só que quando você divide por 4, deu quanto cada um? Deu 10.000, né? Pois é, nós gastamos 20.000 aqui. Não tinha com quem dividir para puxar energia, nós gastamos 20.000 aqui. Futuramente falaremos mais sobre isso aí, tá? No dia 8/3, terminando aqui, dia 8/3 a gente vai falar sobre planejando a construção do campo. Isso é para quem deseja construir, tá? Vou dar umas dicas de como você construir com alguma economia. Que materiais você vai utilizar, dependendo da região que você está. Se é uma região fria ou quente, tá? E vai ser esse no dia 8, que é o próximo domingo, vai ser planejando a construção e como você montar a planta do seu sítio, da sua propriedade. Você já tem a propriedade. É muito importante que você faça uma planta dele, tá? A planta dele, ali você tem o local da casa, o local do acesso, vai ter os pontos de infraestrutura, de fossa, de água, energia. Você vai ter a área de plantio permanente e a área de plantio sazonal. A permanente você praticamente não mexe, é o mandiocal, é o bananal, é o canavial. Você não vai mexer ali. Você vai dar manutenção só. Mas você não vai poder plantar com aquele espaço para plantar outra coisa. Então, aqui a gente chama de área de plantio permanente. Essas áreas ficam na extremidade do terreno, não pode ficar no meio, fica sempre nos cantos, para não atrapalhar o seu fluxo com as outras áreas, né? E a área de plantio sazonal, que são o quê? É o que você planta, recolhe, planta, recolhe, planta, recolhe. E essa área aí a gente planta arroz, feijão, milho, soja, trigo e por aí vai. Mas também temos uma outra área de plantio permanente, que é a área do pomar. E, e também ele tem que ficar de um jeito que o acesso seu para a sua área de plantio sazonal não seja prejudicado pelo pomar. As plantas crescem, no começo é fácil passar no meio ali, mas se você não deixou um corredor ali, depois que as plantas crescerem, elas vão atrapalhar você, ou você vai atrapalhar elas. Então, por isso é importante você ter a planta certinho ali, planejar aquilo, para não ter que ficar fazendo adaptações depois, tá? Vamos lá então. 14/3, a gente vai falar sobre planejando a autossuficiência alimentar e hídrica. Esse é um assunto que eu gosto bastante. Tá? Quais são os alimentos essenciais que eu devo ter em casa para eu garantir uma nutrição mínima adequada? Tá? Se eu não tenho muito espaço para plantar tudo que eu queria, que alimentos eu devo priorizar? Então, eu vou passar para vocês isso aí. Quais os frutos? Quais as raízes? Quais as hortaliças? A gente já teve aqui quase 30 variedades de hortaliças plantadas. Mas se fosse para priorizar algumas, a gente teria no máximo umas 8. No máximo umas 8. Sabe? O resto que a gente tinha vontade de comer e ver se dava aqui. De vez em quando dá vontade de comer aquele tipo de hortaliça diferente, mas no caso de necessidade, a gente vai ter que reduzir. Então, quais são os alimentos básicos que a gente deve priorizar? Vou passar para vocês isso também. E plantando o essencial para você viver sem ir no supermercado. Para a gente já ir estudando como que vai ser a nossa vida no futuro, em que a gente não tem a vida financeira. Ok, 15/3, a gente vai falar sobre aprendendo a plantar qualquer tipo de alimento. Qualquer tipo de alimento? Sim, qualquer coisa que nasce na terra. Eu vou passar para vocês o mínimo do conhecimento necessário para isso. Tá? E vocês vão ver que não tem segredo, gente. Você tem que meter as cartas, tá? Não tem segredo. Eu vou passar o beabá de como funciona, qual é o ciclo daquilo, e
E vocês vão ver que todo mundo aprende muito rápido. No segundo ano vocês já estão experientes no assunto já. E também vamos falar sobre como conseguir e estocar sementes crioulas. Aqui a gente faz questão de quase tudo que a gente planta é crioulo. Algumas pessoas não sabem o que é semente crioula. Confundem com semente orgânica. Vamos pensar assim. Toda semente crioula é orgânica. Nem toda semente orgânica é crioula. É bom a semente orgânica? É. Isso quer dizer o quê? Que ela foi cultivada sem uso de agrotóxico. E também, na ancestralidade dela, ela não é, pelo menos a gente acha que não, né? Não tem certeza, que ela não é, modificada geneticamente. A semente crioula a gente tem certeza que não é modificada geneticamente e toda a sua ancestralidade, ela não recebeu agrotóxico no seu cultivo. É difícil encontrar essas sementes. E elas são caras. Né? Por exemplo, a gente tá colhendo, a gente vai colher daqui algumas semanas, vamos colher soja aqui. Não é muito soja, a gente está multiplicando o nosso pouco soja crioulo, que restou para nós aqui, a gente acabou vendendo no passado muito, né? Comemos muito aqui, que a gente gosta muito de soja, e acabou ficando um pouquinho só para nós. E a gente está na segunda multiplicação do pouquinho que restou. E o soja é caríssimo, gente. É caríssimo. 100 gramas de soja é no mínimo R$ 35. 100 gramas de soja crioulo. Por quê? Porque o soja, se você usa o soja comum, você está sujeito a tudo aquilo que a gente sabe, né? O soja é um dos alimentos mais modificados geneticamente no Brasil. Soja, feijão, milho, sabe? A gente encontra versões crioulas, mas elas são mais caras. Mas vale a pena, por isso a gente compra um pouquinho para poder ir multiplicando até ter o suficiente para você consumir. No nosso caso aqui, a gente não separa só para consumir e para plantar, a gente vende também. Muita gente nos procura atrás de sementes crioulas, né? Já que a gente tem uma grande variedade aqui. Somos um banco de sementes aqui, né? A gente está lutando para ser um banco de sementes bem sólido aqui na região, de sementes crioulas, né? Então a gente colhe a semente, separa uma parte para o uso, uma parte para o plantio do ano que vem e uma parte para comercializar. No dia 21/3, vamos falar sobre ideias de sustento e geração de renda no campo. O que tem dado certo em algumas regiões? Como você pode aproveitar, às vezes, uma capacidade que você tem, ou que o seu filho tem, ou às vezes até os pais, para conseguir gerar renda, tá? Vou trazer alguns exemplos para vocês de pessoas que a gente viu, né? Da gente mesmo aqui também, e de pessoas que a gente viu que conseguiram fazer uma renda de modos assim surpreendentes, sabe? Então vamos conversar um pouco sobre isso também. No dia 22/3, vamos falar sobre o planejamento geral da propriedade rural para o tempo em que não poderemos comprar e vender. É uma extensão do item do dia 14/3. É que no dia 14/3 a gente vai começar a abordar esse assunto, os itens básicos, né, desse assunto. Já no dia 22/3 a gente vai avançar profundamente nisso aí, mostrando para vocês a importância de programar tudo, desde energia, água, alimento, lenha, tudo como você vai planejar, imaginando já você lá na frente. Ó, como é que eu vou estar lá? Como é que eu vou fazer para cozinhar? Como é que eu vou fazer para ter água quente? E como é que eu vou fazer para ter as minhas mudas, as minhas sementes, o meu adubo? Enfim, tudo que diz respeito à manutenção da sua família. Tá? Não é só alimento, né? Não é só alimento. A gente vai acabar tendo que substituir muita coisa, sabe? Substituir algumas ferramentas que a gente usa muito agora, né? Que é a roçadeira, substituir a motosserra, enfim. A gente vai passar por vários itens, né? Desde a substituição de ferramentas, a substituição de energia e, e melhorar assim substancialmente a capacidade da água da propriedade. Ou seja, a gente vai ver meios de você ter um backup da água dentro da sua própria propriedade. E a gente vai encerrar no dia 28/3 falando sobre criação de pequenas comunidades rurais.
sempre observando aquela questão da de não, de cuidarmos para não criarmos uma colônia, tá. Então, o que é preciso para formar uma comunidade? Alguns colegas que já estão assistindo conosco aqui, estão ouvindo aqui, eu já ajudei eles a entrar a criar alguma comunidade ou estou ajudando. E eles sabem, estão vendo como que é difícil alguns detalhes. E comunidade é um negócio que muito delicado, gente. Tudo tem que ser 100% planejado, senão dá errado. Mas com planejamento e oração não tem por que dar errado, gente. Não tem por quê, tá? Então, eu vou passar para vocês o passo a passo da criação de uma comunidade rural, desde a aquisição, como que eu vou reunir um grupo de pessoas, um grupo coeso, de confiança, o que eu tenho que fazer para que esse grupo ele cresça em confiança, em autoconfiança, sabe? Confiança mútua. E aí e como que a gente pode trabalhar junto o compartilhamento de despesas para a instalação da infraestrutura, como a gente pode economizar instalando a infraestrutura, porque tudo vai ser dividido, tá? E falaremos também de um item muito importante que é a criação de um estatuto para a comunidade, tá com regras ali em que todos vão assinar e esse estatuto será registrado em cartório. Então falaremos tudo isso daí. E, enfim, por hoje é só, pessoal. 9h46, né? A gente começou às 8 horas, olha, hoje durou mais do que ontem. Mas espero que esteja sendo útil para vocês. Eu vou tirar um tempinho aqui para a gente ver se tem alguma pergunta. Não sei se. Acho que o ideal é que vocês escrevam mesmo, né, gente? Porque daí eu vou lendo os temas ali e vou respondendo ali, tá? Porque se for deixar para as pessoas falarem, a gente vai demorar mais ainda aqui. Então, quem tiver alguma pergunta específica do tema que foi abordado hoje, escreva no chat ali. E a gente vai tentar responder agora, tá? Estou lendo aqui as mensagens, gente, tá? Vamos lá. Pedindo de novo meu contato aqui. Vou deixar de novo o contato aqui, gente, tá? Tá lá o contato. Vamos ver aqui. Ah, tem muita coisa aqui, gente. Dificulta para mim. Tem muita coisa aqui que não é pergunta. E dificulta para mim achar depois. Mas por enquanto não encontrei. Só pedi o contato. Vamos lá. Aqui, irmão, o senhor vai falar de formas de pagamento do terreno? Falaremos sobre isso também. Mas vamos adiantar que a aquisição de um terreno rural, ele, na maioria das vezes, ele tem que ser pago à vista. Tá? Na grande maioria das vezes. É possível negociar. Algumas pessoas aceitam negociar, gente. Eu conheci vários casos assim, tá? Mas digo para vocês que a grande maioria das vezes é à vista. É, total. A Luciana que tá perguntando aqui, falar sobre placa solar, se é recomendável, sobre as taxas fixas. Falaremos sobre isso também, mano. Tá? Vamos falar sobre mais pra frente sobre isso aí, mas
a placa solar, ela é boa hoje, ela é boa para todo mundo que quer economizar energia, porque a pessoa vai utilizar, a maioria das pessoas, elas utilizam o sistema chamado on-grid, em que todo excesso da produção própria, ele volta para a rede e isso se converte em crédito para você. Então, no caso, o que acontece? As pessoas acabam não pagando energia, a energia de fora. Mas se o nosso projeto é nos preparar para a situação do futuro, então haverá um momento em que o ideal para nós é o sistema off-grid, em que é aquele que você não está vinculado com a rede elétrica. Só que esse sistema, ele acaba... O que encarece esse sistema? O que pode encarecer ele é a bateria. Tem dois tipos de bateria comum. Tem a bateria comum e a de lítio. A melhor bateria, que exige bem menos manutenção, é a de lítio. Só que essa bateria é cara. Ela é bem cara. Tá? Então, isso isso é uma coisa que as pessoas precisam pensar bem, sabe? Aqui mesmo, eu gostaria de ter um bom kit off-grid. Não vou conseguir ter o que a gente queria ter. A gente pretende ter aqui um kit que seja suficiente para nos dar 2 tomadas e umas 4 lâmpadas. Só isso. E de modo que a gente possa de dia ligar a geladeira e à noite a gente vai deixar desligado. É algo assim, sabe? Mas fora isso, nós temos e recomendo, nós temos aqui o aquecedor solar, que aquece toda a nossa água de banho e a água das torneiras também. Tem água fria e a quente. E também temos as placas para a bomba d'água. Isso é uma coisa que recomendo para todos que tenham 2 bombas. É difícil isso aí, mas se você estiver na comunidade é mais fácil, tá? Para você gastar menos. Você vai ter a bomba elétrica e a solar. Mas falaremos mais sobre isso depois. Aqui a Sônia disse que plantou sementes crioulas, mas os passarinhos comeram a semente, arrancou o pé de milho e comeu só o milho. Gente, aqui os nossos vizinhos plantam milhos que não são crioulos. Alguns até plantam milhos que não são modificados geneticamente. Outros plantam modificados. Mas crioulo mesmo só nós. E a gente procura deixar a nossa roça, eu nem sei, para ser sincero, o que é mais adequado, se a gente planta junto com o vizinho ou planta um pouco depois. Porque o fato é o seguinte, que se o passarinho tiver que escolher, escolhe a crioula. Isso é ruim, sabe? Nós já tivemos algumas percas de variedades raras de milho aqui, porque os passarinhos e as maritacas, e eu digo para vocês, até o tatu, até o ouriço, eles atacavam nossa roça de milho. Atacavam com vontade mesmo. Então a gente já se acostumou que a gente perde um percentual da roça de milho para os bichos. Porque o nosso milho é mais gostoso mesmo, né? Por ser crioulo. Bom, acho que é isso aí, pessoas. Acho que é isso aí. Desculpem a demora. Vamos encerrar agora de verdade aqui. Uma boa noite para vocês. E até sábado que vem, se Deus quiser. Um abraço para todos. O link vai ser sempre esse mesmo aqui, tá? Então, quando for divulgar nos grupos, eu vou mandar sempre esse mesmo link aqui. Então, vocês que já estão aí, devia ter dito isso mais cedo, quando tinha mais pessoas no grupo, mas vocês que estão aí já sabem. No próximo sábado é só entrar às 20 horas que a gente vai estar nesse mesmo link aqui. Boa noite a todos e um abraço para vocês.